Pessoal, vamos falar sobre um assunto muito interessante. É sobre o mundo dos sonhos. É o assunto principal na análise junguiana. São as interpretações dos sonhos. Os sonhos nos fornecem informações extremamente interessantes, a quem certamente se empenhar em compreender. O seu simbolismo, o resultado é verdade, pouco tem a ver com as preocupações, das nossas preocupações do mundo, das nossas percepções. A base da qual se origina os sonhos é a própria natureza. É um fenômeno natural que provém da mesma fonte que árvores, um cavalo selvagem. Essa é a origem dos sonhos, vem da natureza. Uma parcela enorme dos sonhos diz coisas que não queremos ouvir. Precisamos dar atenção aos sonhos e certamente anotá-los, principalmente os professores, aquelas pessoas que têm uma personalidade não desenvolvida. Ela precisa compreender o seu outro lado do inconsciente, a outra parte da pessoa. Os sonhos possuem uma inteligência superior, uma sabedoria e uma agudez de espírito que nos orienta no dia a dia. Os sonhos nos mostram em que aspectos de nossa vida estamos enganados, onde estamos errando, e certamente nos alertam a respeito dos perigos da vida como ela é. Os sonhos predizem eventos futuros. Os sonhos mencionam o sentido mais profundo da nossa vida. Os sonhos nos proporcionam soluções reveladoras de um problema que está por vir. Jung diz que não existe nada que vai acontecer amanhã que o inconsciente já não saiba. Certamente, se nós sonharmos, se nós dermos atenção devida aos sonhos, vamos saber ou saberemos o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, se analisarmos sonhos de artistas ou cientistas criativos, veremos que muitas vezes novas ideias são reveladas através dos sonhos. Basta você ouvir comentários de grandes pensadores. Quer dizer, as ideias novas não são concebidas da inteligência artificial, não são concebidas pela nossa consciência, que é muito pequena, que não guarda quase conteúdo nenhum. Pelo contrário, esses conteúdos, eles brotam do inconsciente coletivo, sob a forma de ideias súbitas. Eu gostaria de dar um exemplo, que há documentos que indicam que muitos cientistas sonharam certas soluções conscientemente. Por isso, Jung acredita que uma matriz psíquica é capaz de produzir novos lampejos, novos estalos criativos no ser humano. Dessa forma, Jung recomenda que, se você quer se lembrar de um sonho, escreva-o imediatamente e ele lhe dirá muito sobre você realmente, ou como você se sente, ou como você vai se sentir. Ok, pessoal? Então, essa matriz que Jung fala, essa matriz que engendra os sonhos em nós, tem sido denominada de guia espiritual. Também já foi chamado de centro da psique. Os primitivos chamam de Deus, como, por exemplo, o Deus supremo dos astecas era o artífice dos sonhos e guiava as pessoas através dos seus sonhos.
O cristão diz que essa matriz é o Cristo interior em nossa alma. Um budista diria que o centro do interior da alma, como guia, é o nosso centro do interior, assim diz o budista. A Von Franz, ela fala sobre esse assunto também. A Von Franz, que trabalhou com o professor Carl Gustav Jung por mais de 30 anos e tem várias obras sobre a psicologia analítica, ela diz que parece haver em nós uma inteligência superior que poderíamos denominar de guia interior, ou o centro divino que produz os sonhos e que tem como objetivo, parece, transformar a vida do indivíduo para a melhor possível. Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, não se enganem, de doenças, de eventos dolorosos da existência, mas nos fornece uma linha mestra de como lidar com esses aspectos, como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir nosso próprio destino, como seguir a nossa própria estrela. Isso a fim de realizar o potencial que cada ser humano tem. Quando você não tem o sentido da vida ativado, você não vive o si mesmo, somente seu corpo vive. Quando você sonha, você começa a perceber que você tem outra vida, que é fato. Ainda nesse tema, Jung diz que eventos interiores, como visões e sonhos, são realidades. Os sonhos são objetivos, são tão reais quanto aquela que denominamos de realidade exterior, aquela que nós denominamos de percepção da nossa consciência. Podemos, por exemplo, perceber isso quando nos submetemos à análise, na prática clínica. Daí, observamos que cada interpretação de um sonho é uma revelação. Todos nós, salvo as pessoas num estado de depressão muito forte, que Jung diz que são portadoras de constipação lírica, e essas pessoas sonham pouco, é muito difícil sonhar, costumam sentir-se melhor quando começam a sonhar. É bom lembrar que os sonhos também diminuem quando chega a velhice. O sonho diminui bastante quando chega a velhice, por volta dos 80 anos, por exemplo, mas esses sonhos, eles voltam a aparecer um pouco antes da morte. O inconsciente, entre outras coisas, é um verdadeiro brincalhão e às vezes ele fala direto com você. Eu já sonhei várias vezes e que no sonho era citado meu nome. Sonhei várias vezes com barulhos, com músicas e várias outras situações. Quer dizer, às vezes também acontece quando você anota o sonho pela manhã, você começa a notar e começa automaticamente sorrir sem parar, porque você sabe, imediatamente vem do seu inconsciente o significado do sonho, a resposta daquele sonho, ela é direta. Muitos dos sonhos não são assim tão óbvios. Os sonhos arquetípicos que Jung chama de arquetípicos principais sonhos, os sonhos mais importantes que os primitivos também denominam, eles são muito difíceis de serem interpretados. Os sonhos comuns certamente podem ser interpretados e a interpretação pode vir objetivamente direta, sem muito pensar.
Von Franz, ao recomendar que em geral, ela diz, não se deve interpretar os próprios sonhos. Jung também dizia, você não deve interpretar os seus próprios sonhos, você pode errar, porque você pode ser influenciado a fazer uma interpretação imparcial. Quer dizer, não se deve interpretar os próprios sonhos. Os sonhos costumam tocar nosso ponto cego, como diz Jung. Eles nunca dizem o que já sabemos, mas o que não sabemos, certamente ele diz. Muitos pacientes, durante a análise, na prática clínica, dizem que teve um sonho e que sabe o significado do sonho. Daí, dá uma explicação banal, uma explicação literal do que já sabe sobre sua vida consciente, que na verdade essa interpretação é equivocada. Nesses casos, digo ao meu paciente, assim como aprendi com o professor Carl Gustav Jung, com a professora Von Franz, eu digo, vamos examinar o sonho devagar, do começo ao fim. Daí acabamos chegando a algo diverso e até mesmo surpreendente. Interpretar seus próprios sonhos é muito difícil. Jung recomendava aos seus analistas junguianos que estavam em fase de aprendizado que procurassem seus colegas para discutir os sonhos. Na antiguidade, na Idade Média, as famílias discutiam seus sonhos à mesa. E o próprio Jung contava seus sonhos, né, aos seus discípulos, aos seus alunos. Ele dizia que isso poderia abria uma nova perspectiva sobre o sonho. A dificuldade de interpretar os sonhos, nossos próprios sonhos, é que não podemos ver nossas próprias costas. Se mostrarmos para outra pessoa, esta poderá certamente ser vista. Nós não vemos. A humanidade, por exemplo, sempre teve medo dos sonhos. Há boas razões para isso. O inconsciente pode devorar o ser humano e por isso que os sonhos não são levados em conta. Muitas pessoas não acreditam nos sonhos. Podemos lembrar o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, super poderoso, por não dar importância a um sonho real, objetivo. Ele surtou e foi parar na pocilga com os animais, vivia na pocilga, vivia na grama comendo junto com os animais, por conta de não dar importância a um importante sonho que todos vocês devem conhecer a história do rei Nabucodonosor. Estamos descobrindo que o mundo dos sonhos é o que existe de mais benéficos para o ser humano na face da Terra, dos 4 cantos do mundo, e que observar os próprios sonhos é a coisa mais salutar que se pode fazer. Basta, pessoal, lembrar que Jesus Cristo, João Batista, eram da escola dos terapeutas, assim como o Santo Inácio de Loyola, que interpretava sonhos, que conduzia seu rebanho através de uma imaginação ativa, né, e que curava muitas pessoas com esses procedimentos. Naquela época era comum seguir rigorosamente as orientações dos sonhos. Podemos, por exemplo, lembrar o caso do José do Egito, que salvou o povo egípcio através da interpretação de um sonho. A seguir, segunda aula sobre a importância dos sonhos.